Em um mundo cheio de diferentes crenças, filosofias e opiniões, muitos buscam desesperadamente sentido e propósito. A história de Paulo em Atenas, registrada em Atos 17, versículos 16 ao 34, é um convite para refletirmos sobre a importância de apresentar o Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo. Paulo enfrentou um ambiente que cultuava diversos deuses, mas ele não se calou. Ele apresentou a verdade do Evangelho com ousadia e compaixão. Da mesma forma, somos chamados a testemunhar com coragem e a compartilhar a mensagem do único Deus que nos ama e deseja se revelar a todos. Panorama bíblico. Neste relato, Paulo está em Atenas, um importante centro cultural e intelectual da época, onde se encontravam diversos templos e altares dedicados a diferentes deuses. Atenas era conhecida por sua filosofia e suas diversas escolas de pensamento, especialmente epicuristas e estoicos. No meio deste ambiente, Paulo percebe a necessidade de levar a verdade sobre o Deus único e verdadeiro. Ele é convidado ao Areópago, um local de debates intelectuais, para explicar sua mensagem. Paulo, então, apresenta Deus como Criador de tudo e refuta a idolatria dos atenienses, apresentando Jesus como o centro da revelação divina e a ressurreição como a esperança de salvação. Atos 17. Versículos 16 ao 34. Leitura. Em Atenas, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês, Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Explicação em Atos 17, 16 ao 34, vemos Paulo utilizando uma abordagem inteligente e sensível ao contexto cultural de Atenas. Ele começa reconhecendo a religiosidade dos atenienses, mas aponta para a ignorância que permeia seus muitos cultos, principalmente ao Deus desconhecido. Paulo explica que Deus não é limitado a templos feitos por mãos humanas e que ele é o Criador de tudo que existe. Ao apresentar Jesus,
Paulo enfatiza a importância do arrependimento e da ressurreição, deixando claro que Deus um dia julgará o mundo através de Cristo. Paulo não apenas desafia as falsas crenças dos atenienses, mas também esclarece que Deus não é distante, mas sim acessível e próximo. Ele convida os atenienses a conhecerem a verdade de Jesus, que não é mais uma ideia ou filosofia, mas a própria revelação de Deus para a salvação de toda a humanidade. Essa abordagem revela tanto a paciência quanto o zelo de Paulo em comunicar o Evangelho de maneira compreensível, conectando-se com a busca espiritual dos atenienses e revelando o Deus verdadeiro. Aplicação para o dia a dia. A história de Paulo em Atenas nos lembra da importância de compartilhar nossa fé de forma clara e respeitosa, adaptando nossa mensagem ao contexto daqueles com quem falamos, mas sem comprometer a verdade. Assim como Paulo foi movido pela compaixão ao ver os atenienses perdidos na idolatria, também devemos ter o coração sensível ao sofrimento espiritual das pessoas ao nosso redor. Para aplicar isso, comece identificando oportunidades em suas conversas diárias para falar sobre sua fé e valores. Ao invés de entrar em debates, procure entender o que as pessoas buscam e como o Evangelho responde a essas buscas. Quando compartilhamos o amor de Deus e falamos de Jesus com honestidade e sensibilidade, plantamos sementes que podem levar outras pessoas a conhecer o Deus verdadeiro. Versículos poderosos que ensinam a importância de interceder por outras pessoas, mostrando como a oração em favor do próximo é um chamado e um privilégio na vida cristã. 1 Timóteo, capítulos 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Este versículo ressalta que a intercessão deve ser prioridade em nossa vida de oração, abrangendo todas as pessoas, independentemente de quem sejam. Ele nos lembra que devemos buscar a Deus pelos outros com súplicas e agradecimentos. Efésios 6, versículo 18, diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Neste versículo, Paulo nos encoraja a orar constantemente por todos os santos, ou seja, nossos irmãos em Cristo. Ele enfatiza a necessidade de uma intercessão persistente e vigilante, especialmente por aqueles que também fazem parte do corpo de Cristo. Esses versículos nos lembram que a intercessão é uma prática fundamental da vida cristã, um ato de amor que fortalece tanto quem ora quanto aqueles por quem oramos. Orar pela conversão das pessoas é um dos gestos mais significativos de amor e obediência ao coração de Deus, que deseja que todos venham ao conhecimento da verdade e da salvação. Aqui estão dois versículos que fundamentam e inspiram essa oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos ensina: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Este versículo revela o desejo de Deus, que todos venham a conhecer a verdade e sejam salvos. Ao orarmos pela conversão das pessoas, estamos alinhados com o próprio coração de Deus e sua vontade de que ninguém se perca. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro nos lembra da paciência e do amor de Deus, que espera que todos se arrependam. Orar por conversão é pedir que o Espírito Santo toque o coração para que sejam despertados ao arrependimento e venham a Deus.